Olá, irmãos, boa tarde a todos, os nossos irmãos, os nossos ouvintes. Quero desejar a todos os irmãos um abençoado domingo na presença do Senhor. Os irmãos aqui de Caldas, os irmãos que têm nos acompanhado aí, lá de Jacarezinho, minha cidade, os irmãos de Limeira, os irmãos lá de Iraí de Minas também, tem alguns irmãos de Iraí de Minas que têm nos acompanhado. Então desejo a todos os irmãos que têm nos acompanhado um bom domingo e que Deus continue fortalecendo os irmãos e animando os irmãos. Esse é o propósito aqui das nossas reflexões, de levar os irmãos a conhecer mais a Deus por meio das Escrituras e também propósito de confortar, de encorajar, de animar, de ampliar a fé dos irmãos, assim como Deus também tem feito comigo, então eu acredito que naturalmente fará também com os irmãos. Então esse é o meu desejo aqui. E os irmãos sabem que nós estamos falando então sobre Lamentações de Jeremias, e nós estamos então terminando, né, o capítulo 5 de Lamentações, e hoje o meu desejo aqui de concluir esse capítulo, nós estamos falando de o clamor de um piedoso a Deus, né, em período de crise, e eu busquei apresentar para os irmãos que quando nós falamos de piedoso, eu estou dizendo que naturalmente todo crente verdadeiro é um homem piedoso, também é uma mulher piedosa. E a melhor definição de piedade é o Senhor Jesus Cristo. Não só a definição, mas também o padrão de piedade para nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, naturalmente, um homem piedoso, uma mulher piedosa são imitadores de Cristo. E quando nós falamos de imitar a Cristo, então nós também queremos dizer que naturalmente o desejo de um coração piedoso é Deus. O clamor dele, na verdade, é por Deus. A ansiedade dele, né, o prazer dele, a alegria dele, a felicidade dele é ter Deus. Isso é então o desejo de uma mulher, isso é o desejo de um homem que é piedoso. E nós vamos terminar então o capítulo 5, né, de Lamentações. E eu quero mostrar para os irmãos então que o clamor de Jeremias era um clamor por Deus. Eu falei para os irmãos que Jeremias detalhou na presença de Deus todos os problemas que estavam ocorrendo com eles, desde a condição da qual Deus colocou cada um deles, como também dos sofrimentos que eles estavam sofrendo coletivamente e individualmente. Também falamos que Deus havia tirado a alegria do coração deles. E os irmãos vão encontrar tudo isso aqui no capítulo 5 de Lamentações. Falei também para os irmãos no último agora áudio sobre o reino de Deus, que apesar de tudo que estava acontecendo com o profeta e também com o seu povo, Judá e Jerusalém, ele não havia perdido a esperança e nem a fé de que o Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor governa cada detalhe da vida humana, cada detalhe do reino humano, cada detalhe que há nesse universo que o próprio Deus trouxe à existência. Então, o crente verdadeiro, o homem piedoso, a mulher piedosa, eles não perdem de vista que nós temos um Deus que reina, que governa, que está envolvido 100% com os detalhes deste mundo e também envolvido 100% com a minha vida. Como eu já tenho falado repetidamente para os irmãos, que Deus está envolvido com o nosso fio de cabelo, né? E também com os pardais. Por mais insignificante que sejam essas coisas, Deus está cuidando de cada uma delas. Como Deus está cuidando dos lírios do campo, né? Como Deus está cuidando das aves dos céus, como Deus cuida dos bosques, dos animais. Então, de tudo que existe, Deus está cuidando. Neemias fala sobre isso. Neemias diz que Deus criou todas as coisas, ele trouxe tudo à existência, e ele também vai dizer que, além de Deus trazer tudo à existência, Deus também sustenta todas as coisas pelo seu poder, pela sua administração. Então, nós como crentes, nós não perdemos isso de vista. Então não importa se o mundo muitas vezes parece estar um caos, uma confusão que nós não consigamos entender o que está acontecendo e não tenhamos explicações para todas as coisas, mas uma coisa nós temos certeza: o nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Então a fé
ainda que tenha um elemento racional nela, e é importante, nós precisamos compreender para crer, mas nem tudo nós conseguimos compreender. No entanto, o que a Bíblia revela para nós é aquilo que ela revela. E quando eu falo que nós não conseguimos compreender tudo, é no sentido que há momentos que as declarações de Deus, as ações de Deus, são tão profundas e tão misteriosas que nós sabemos que Deus está agindo, que Deus está controlando todas as coisas, que Deus está de alguma maneira modelando todas as coisas, mas nós não conseguimos explicar isso. Mas estamos vendo Deus agindo. Então isso é fé também, né? Lembrando que mesmo que nós tenhamos, que há um elemento racional de compreensão, né, que nós precisamos ter, mas nem tudo é explicado, nem tudo é detalhado por Deus, e nesse sentido então nós nos submetemos à ação soberana, à ação poderosa, sábia, santa, justa de Deus sobre este mundo que Deus criou, este mundo que está em pecado. Então eu também acredito que Jeremias não compreendia todas as coisas, ele registrou aquilo que ele recebeu como revelação, então ele nos dá essas revelações que são importantes e que Deus também se revela por meio delas. Aquilo que Jeremias está falando aqui é a palavra de Deus, então é Deus revelando para nós, mostrando para nós aquilo que nós precisamos saber. Então nesses últimos versos, eu quero mostrar para os irmãos que uma mulher piedosa e um homem piedoso é acima de qualquer coisa, acima de uma cura, acima de uma resposta de um trabalho, acima da vida, acima de qualquer bem, ela deseja a Deus. O piedoso é alguém que quer Deus, ele quer experimentar mais de Deus, ele quer conhecer mais a Deus. O bem maior do coração dele, o prazer maior da vida dele é Deus. Se nós somos imitadores de Cristo, o Senhor Jesus nos diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai que estava nos céus. É isso que Jesus diz. Nós precisamos entender, irmãos, que a encarnação de Jesus, a obediência de Cristo a toda a lei, o sacrifício que Jesus faz, o fato de Jesus se permitir humilhar, ser escarnecido, ser julgado, condenado, pregado em uma cruz, ser morto, ser sepultado, mas tendo ressuscitado ao terceiro dia, e depois de 40 dias sendo assunto aos céus, primeiramente ele faz isso porque ele tinha prazer no Pai. E o desejo dele era fazer a vontade do Pai. É verdade que o alvo, sim, era para nos salvar, mas o ponto principal de toda a obra de Cristo era para glorificar o Pai. Então o prazer de Cristo em todo o sofrimento que ele passa, em toda a humilhação que ele passa, era o Pai. O alvo dele era o Pai. Satisfazer o Pai, se alegrar no Pai e fazer a vontade do Pai. Então isso, é claro, que implicou a nossa salvação. Nós não estamos negando aqui que a encarnação, toda a obra de Cristo não foi feita para nos salvar. Sim, foi feita para nos salvar. Mas entenda uma coisa, que o propósito principal, a nossa salvação, ela é secundária nesse sentido. O propósito principal era a glória de Deus e o próprio Deus Filho se satisfazer em Deus o Pai e Deus o Pai se satisfazer em Deus o Filho. Então, nesse sentido, Jesus nos ensina que o ponto principal da vida humana, o propósito principal do ser humano, da criação do ser humano e de toda a obra que ele fez em nosso lugar, é para que nós venhamos a nos satisfazer e nos alegrar em Deus. E eu quero dizer para os irmãos ainda que Deus age por meio dos problemas na nossa vida, Deus traz muitas vezes as dificuldades para tirar o nosso coração de coisas secundárias e conduzir o nosso coração para Ele. Veja bem, irmãos, não é pecado e não é errado, e a própria Bíblia nos ensina isso, nós desfrutarmos das coisas de Deus. Não, Deus criou para nós desfrutarmos. Mas tudo que Deus criou, Ele criou para que nós venhamos a desfrutar delas, mas que esse desfrute nos leve a Ele. A Ele. Então, quando eu como uma maçã, uma pera, chupo uma laranja, eu experimento o sabor disso, eu preciso pensar em Deus. Isso deve me levar a Deus.
Porque na sua diversidade, Deus colocou gostos diferentes, sabores diferentes naquilo que Ele criou. Então, quando eu olho para a diversidade das árvores, dos animais, das plantas, dos seres vivos, da capacidade humana, isso deve me levar à adoração e ter mais satisfação em Deus, porque Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele criou tudo para que a glória dele fosse manifesta e para que nós, como criação de Deus, tenhamos prazer cada vez mais no Senhor Deus. Eu acredito, e a Bíblia me ensina isso, que o sofrimento que Deus traz sobre Judá, Jerusalém, o propósito era esse. Deus leva esse povo para o exílio, na situação da qual Deus levou cada um deles, e o propósito de Deus era para mostrar para eles que, acima de qualquer coisa, acima do dinheiro, acima da fama, acima do poder, acima do conhecimento, acima de qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer, Deus queria que eles entendessem uma coisa, que o bem maior da vida de um homem, de uma mulher, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, quando um piedoso ele clama ao Senhor, o desejo maior dele não é ser curado, não é que todos os problemas sejam resolvidos, apesar que ele vai colocar isso diante do Senhor e pedir para que Deus faça isso, mas o ponto principal do seu clamor, o desejo maior do seu coração é Deus. Ele quer Deus. Ele quer experimentar mais de Deus. Ele quer conhecer mais a Deus. Ele quer que Deus preencha todo o vazio do seu coração. Ele quer que Deus domine completamente o seu ser. Então, irmãos, nós precisamos entender isso como crentes. Se nós entendermos isso, se você entender isso, se cada um de nós entendermos essa verdade profunda que as Escrituras nos ensinam, que Deus é o ponto maior da nossa vida, que Deus deve ser a motivação das minhas orações, que Deus deve ser a motivação para eu fazer missões, pregar o Evangelho, que Deus deve ser a motivação para eu ler a Bíblia, para eu guardar as Escrituras no meu coração, e tudo que eu faço, a motivação que eu tenho, se for Deus, nós estamos no caminho certo, no caminho bíblico, e é isso que Deus quer fazer conosco, e é isso que Deus está fazendo com Jeremias, e é isso que Deus vai fazer com o povo de Judá e o povo de Jerusalém, o povo judeu de maneira geral. Deus quer que eles entendam que o bem maior, o ponto maior da vida deles é o próprio Deus. Você consegue compreender isso, meu irmão, minha irmã? Veja bem, a motivação que você deve ter para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja, para fazer as suas contribuições na igreja, para você trabalhar numa obra evangelística, para você fazer o que tem que fazer, até desenvolver a sua própria profissão, aquilo que Deus te deu para você fazer, tanto lá no mundo lá fora como na igreja, a motivação para isso tem que ser Deus. E o desejo do seu coração deve ser a glória de Deus. A glória de Deus e você se satisfazer em Deus. Se nós entendermos isso, se nós permitirmos que esse pensamento ele domine o nosso ser, os irmãos verão que a nossa vida, seja em momentos de bonança, de paz, ou em momentos de crise, nós sempre seremos pessoas felizes. Porque Deus é a nossa felicidade. Deus é a fonte de todo o prazer que nós precisamos. E somente Deus é aquele que pode calar o nosso coração. Eu me estendi nisso e fiz aqui de propósito para a gente poder então terminar aqui o livro de Lamentações. Então agora nós estamos aí no capítulo 20. O último verso que eu li foi o 19, que eu falei de Deus reinando, que o profeta não perdeu essa visão e nem a fé de que Deus reina sobre todas as coisas. Isso está no verso 19. Mas agora, do verso número 20 até o verso número 22, ele faz perguntas. E perguntas importantes. Perguntas importantes. Mas eu quero que os irmãos percebam aí qual é o foco da pergunta dele, qual é o centro da pergunta dele. Os irmãos vão perceber que as perguntas que o profeta faz não são perguntas assim: Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que está acontecendo isso comigo?
Senhor, porque não é isso que o profeta faz. Mas observe que ele pergunta sobre Deus quando ele diz assim, no verso número 20: por que te esquecerias de nós para sempre? Então veja bem, ele está perguntando para Deus o seguinte: Senhor, por que o Senhor se esqueceria de nós? Então veja que ele está aqui chamando a atenção porque ele quer que Deus se lembre deles. Mas observe que o ponto aqui, o foco é Deus. Ele está indo a Deus e dizendo para Deus o seguinte: por que te esqueceria de nós para sempre? No verso número 20 ainda. Por que nos desampararias por tanto tempo? Então observe que o foco aqui do profeta é Deus. Ele entende que somente Deus lembrando deles é que eles teriam socorro. Observe que ele entende aqui que é somente Deus vindo ao socorro deles é que de fato eles seriam socorridos. Mas vejam aí que ele diz então: por que te esqueceria de nós para sempre? O foco do profeta é Deus. Ele quer Deus. Ele quer Deus. É mais ou menos assim, irmãos. Pense num filho que ama o pai e ele percebe que o pai não dá muito atenção para ele. Então ele busca a atenção do pai. Mas observe que esse filho, ele quer o pai. Ele não quer presente, ele quer o pai. Ele deseja o pai. Ou vice-versa, né? Uma filha que busca uma mãe, que quer que a mãe escute, que quer que a mãe... ela quer a mãe, na verdade. Ela quer a atenção da mãe. Então veja que o profeta passa essa ideia para nós. De que as perguntas que ele faz para Deus, que são perguntas retóricas, e acredito que essas perguntas elas estão também ligadas à aliança que Deus faz com o povo de Israel, começando com Abraão, aquela aliança que Deus promete ser o Deus deles, que Deus promete cuidar deles, ampará-los, estar no meio deles. Então observe que ele diz: até quando, Senhor? Porque a ideia que parece aqui, irmãos, que nos apresenta o salmista, ou melhor, o profeta, é como se Deus tivesse deixado eles e se afastado deles e estivesse longe deles. E a ânsia do profeta por Deus é tão grande que ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Então veja, irmãos, que o desejo do profeta era Deus. Ele poderia dizer que: Senhor, até quando nós vamos sofrer? Até quando o Senhor vai fazer? Não, ele diz: até quando, Senhor? Ele diz aí: te esquecerá de nós. Aparentemente, é uma pergunta que faz a gente pensar o seguinte: é como se Deus não tivesse lembrado mais deles, ou melhor, estivesse lembrando mais deles. É como se Deus tivesse esquecido deles, desprezado eles. E o salmista e o profeta aqui, ele está preocupado e dizendo: Senhor, até quando o Senhor há de se esquecer de nós? É verdade, irmãos, ele sabia que Deus não tinha esquecido deles. Ele também sabia que Deus não iria desampará-los para sempre. E mesmo diante dos problemas que eles estão enfrentando aqui, não quer dizer que Deus havia desamparado eles. Deus estava presente com eles mesmo no exílio. É só os irmãos depois dar uma lida lá no profeta Ezequiel, que foi um profeta no meio dos exilados, e os irmãos vão perceber que Deus estava presente com eles. É só os irmãos também lerem o livro de Daniel, e os irmãos vão ver que Deus estava presente com eles, pois Deus estava com os amigos de Daniel na fornalha, com Daniel nas covas ou na cova dos leões. Então Deus estava presente com este povo e sempre esteve presente com eles. Mas parece que nesse momento a sensação era que Deus estava distante. Então veja que o clamor do profeta aqui é por Deus. É por Deus. É por Deus. Ele clama por Deus. Ele busca a Deus. Ele quer Deus. O desejo dele é Deus. As perguntas que ele está fazendo são perguntas que têm a ver com a aliança e são perguntas que ele diz: até quando, Senhor? E a aliança, Deus promete: eu estarei com vocês. Abençoarei vocês. Cuidarei de vocês. Caminharei entre vocês. Agora ele pergunta: até quando, Senhor? O Senhor há de se esquecer de nós? Ou até quando, Senhor, o Senhor há de nos desamparar? O profeta quer Deus. O desejo dele é Deus. Eu vou terminar aqui, irmãos, e volto no segundo vídeo para nós continuarmos essas reflexões. Então,
eu termino dizendo para os irmãos que o desejo de um piedoso, de uma mulher piedosa, é Deus, acima de qualquer coisa. Ele quer Deus. Ela quer Deus acima de qualquer coisa. Então nós voltamos para falar um pouco mais disso aqui em Lamentações. Nesse momento, Deus abençoe os irmãos e logo em seguida eu venho para nós falarmos um pouco mais sobre o desejo do piedoso aqui, tá bom? Deus abençoe os irmãos.